Olá, meus irmãos, recebam a paz no seu coração. Aqui é o irmão Paulo falando. Se você ainda não conhece o meu canal, se inscreva no canal no YouTube, deixe o teu like, faça algum comentário para que nós possamos cada dia mais sermos vistos. Compartilhe o canal no YouTube, onde nós vamos trazer questões acerca da palavra e da doutrina de Jesus Cristo. Hoje vou falar de um assunto polêmico, muito polêmico, embora cada pessoa tenha teu modo de ver, a sua opinião. Eu vou deixar aqui, sobre a luz da palavra, algumas coisas e que você possa ouvir, assistir, entender, mandar para o conhecido seu. Se você quiser concordar, é um direito seu. Se não quiser também, eu respeito a tua opinião, que você possa assistir, respeitar também a minha opinião. O tema é: por que as mulheres têm que usar véu na igreja? Tema polêmico esse, né, irmão? Mas nós vamos falar isso baseado no livro que Paulo escreveu em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. O verso que nós vamos ler é o verso 5 e o verso 6. Eu vou trazer aqui 3 interpretações sobre esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Vou dar uma interpretação literal, uma interpretação sobre o versículo e vou dar a análise histórica cultural sobre isso. E no final do vídeo eu falo a minha opinião sobre o véu na igreja, tá bom? Está escrito assim em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, o verso número 5, escrito assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como que se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre-se com o véu, tosquia-se também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu, né? Aqui nós vemos então sobre as 3 interpretações que eu disse para os irmãos. Há determinadas igrejas que usam véu, há determinadas igrejas que não usam o véu. E dentro dessas 3 interpretações, nós vamos tentar aqui ver o significado dessa carta que Paulo escreveu ao Coríntio, porque nós sabemos que em nenhum outro lugar da Bíblia houve o relato ou o assunto tratado quando Paulo fala que tem que se usar o véu. Mas para que possamos entender, vamos para a primeira descrição disso, a interpretação, sobre a interpretação literal. A interpretação literal, ela quer dizer o quê? Que era uma doutrina cristã. Tem igrejas que usam isso como obrigação, é uma coisa cultural deles ali. A cultura daquela igreja, a doutrina daquela igreja fala que tem que usar o véu. E se a mulher vai orar, se ela não põe o véu, para eles ela está errada, ela está pecando, ela está fazendo uma coisa grave diante da doutrina deles. Isso é uma coisa literal, né? A segunda versão que nós temos é a obrigatoriedade para quem usava cabelo curto. Naquela época, aqui nessa carta em 1 Coríntios, muitas pessoas lá tinham cabelo curto, as mulheres. Então era como se fosse uma obrigatoriedade usar o véu para que pudesse se separar entre o homem e a mulher. Tá entendendo? Mas a terceira análise que eu quero chamar a atenção é a análise histórica cultural. Ou seja, aqui, quando nós lemos o texto e o contexto, e como eu já disse, em nenhum outro lugar da Bíblia se achou, falando sobre o uso do véu, as mulheres colocar o véu na cabeça. Então nós vemos aqui, a Bíblia é bem clara, na história da carta aos Coríntios, era uma igreja onde tinha ali muitos portos, navegação, era uma igreja que parava muito navio, saía muito navio, havia um grande comércio ali, de portos naquele lugar. E também conta que lá tinha-se um templo chamado a deusa Afrodite, que era a deusa do amor para eles, Como a igreja ali era perto da Grécia, então eles tinham esse negócio
que tinham que colocar uma deusa no meio. Então tinha um templo lá, dessa deusa Afrodite. E por incrível que pareça, esse templo lá, que era da deusa Afrodite, a deusa do amor para eles, ele é um templo pagão. As mulheres lá, eram cerca de 1000 sacerdotisas lá, com a cabeça raspada, toda pintada, com os olhos pintados, cheia de maquiagem, e elas com a cabeça raspada, ficavam pegando aqueles homens no porto dos navios que chegavam e levavam para dentro desse templo. E como um ritual, eles faziam ali prostituição dentro daquele templo. E aqui, como Paulo começa a pregar na igreja de Corinto, Paulo vê a necessidade de mandar uma carta para eles. E quando Paulo escreve uma carta para eles, Paulo então aqui no capítulo 11 fala que como as mulheres devem apresentar-se na igreja, porque muitas mulheres daquele templo começou a ir aonde estava o pessoal que se reunia para ouvir as coisas, os ensinamentos de Paulo. Então havia uma grande diferença. As mulheres que iam para a igreja iam com roupas diferentes, roupas de gala, vamos se dizer assim, roupa da época, com seu cabelo crescido. E aquelas outras mulheres do templo da deusa Afrodite ia com o cabelo rapado. E quando as pessoas olhavam de fora, para que não viesse confundir que lá também era um templo da deusa Afrodite, foi então por Paulo colocado como vamos falar assim, para que venha uma separação entre as mulheres daquele templo com as mulheres que estavam indo na igreja de Corinto. Então por isso Paulo, pelo Espírito Santo, fez com que falassem para a mulher usar o véu. Vamos ver? Portanto, a mulher deve-se usar o véu sobre sinal de poderio por causa dos anjos. Aqui você vai ler o contexto. Aqui ele não está dizendo por causa dos anjos celestiais lá do céu. Não, é porque a mulher perdeu a comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Então tinha-se que ter uma forma de Deus trazer a diferença do mundo com quem estava na igreja. Vê se você consegue entender. Lá nos últimos versículos diz assim, ó, versículo 13 do capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 11, verso 13, diz assim, ó: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, ou quiser brigar, ou quiser disputar, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo dizendo assim, ó, nas outras igrejas que eu já mandei carta, ou por onde eu já passei, por Éfeso, lá em Roma, pelos lugares que eu passei, pela Filipenses, o lugar que eu já passei, lá nós não temos esse costume. Mas aqui, por causa do templo dessa deusa aí, Afrodite, nós temos que ter o tal costume. Mas se você quiser contender com isso, Paulo dizendo, pode contender, eu não vou discutir, mas nós não temos esse costume, porque o cabelo foi dado em lugar do véu, mas nós não temos o costume, e nem as igrejas de Deus. Ou seja, ele estava dizendo assim, olha, não precisa mais usar o véu para quem tem um cabelo crescido, mas aqui na igreja de Corinto vai ter que usar, porque para não ter a mistura dessas raças, para não ter a mistura. Então a mulher vinha para se converter a Cristo, ela tinha que usar o véu. Não quer dizer que todas as igrejas hoje vai ter que usar o véu, tá certo? Agora a minha opinião sobre isso, eu fico com a terceira versão, que é análise histórico-cultural sobre a igreja de Corinto. Porque, como eu disse, você não vê em nenhum outro lugar da Bíblia dizendo que tinha que se usar o véu, não é verdade? Até mesmo se você for ler desde a história do começo da igreja, desde o Jardim do Éden, Deus vinha protegendo de certa forma o homem. Deus vinha cobrindo o homem. Quando Adão e Eva pecou, cobriu eles com as vestes, porque eles estavam nus, não é verdade? Então desde aquela época morreu sim Jesus Cristo a lei, e Jesus Cristo cumpriu tudo que estava na lei. Então Jesus Cristo rasgou ali, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Então nós temos comunhão direta com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, não vai ser um véu que vai impedir você de ir até Jesus, tá bom? Que você
Deixe seu comentário se você gostou, compartilhe, eu tenho certeza que Deus vai esclarecer um pouco mais você. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor possa te abençoar. Até mais no próximo vídeo.